Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Que privilégio que temos de aprendermos o melhor de Deus. Estamos numa reta final para concluir o ano, concluir o trimestre, este ciclo de estudos e o quanto nós aprendemos com essa especial revista 500 anos da Reforma Protestante, todos podem pregar. Em especial, hoje, juntos vamos aprender a lição número 12, o aluno, o professor e a aula. No tópico número 1, nós vamos falar um pouquinho sobre o aluno atento, no 2, sobre o professor motivado e no 3, sobre o domínio do assunto. E para enriquecer a aula de hoje, nós temos a participação do nosso querido pastor Honório Pinto. Seja bem-vindo, meu querido pastor, que privilégio ter o senhor aqui com a gente na nossa escola dominical. O privilégio é meu, porque aqui nesse programa, nesse curso, a gente sempre está aprendendo, está ensinando e é uma experiência indivisível. E hoje nós vamos falar, dessas duas figuras, o aluno, o professor e também, o recurso, o resultado, que é a aula, Mas quando falando de aluno e professor, eu admiro muito o senhor porque acho que o senhor é um excelente professor. Tenho aprendido muito com as suas ministrações. E eu lhe admiro mais ainda porque o senhor também se coloca na posição de aluno. Quer dizer que sempre tem algo para aprender? Sempre. Aliás, antes de você ser professor, você é aluno. E depois que você é professor, aí que você precisa ser mais aluno. Aqui fala aluno, professor e aula. É a nossa vida, é o dia a dia, porque dificilmente alguém vai ensinar algo que não possa compartilhar a experiência do dia a dia. E se você não estiver aprendendo a cada dia, a gente não vai... a vida cristã é isso. Você aprende a cada dia, cresce a cada dia. E o que é que acontece? Você tem um grande desafio, tá aprendendo para poder crescer e para poder ter maturidade naquilo que ensina. Então é aquela clássica, Ninguém é tão rico que não tenha nada para receber e ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Então sempre como aluno, sempre como professor estudioso, uma pessoa muito inteligente, ainda tem para aprender. Nós somos como um poço artesiano. O poço artesiano, quanto mais água tira, quanto mais você ensina, quanto mais você ministra, mais você aprende. E a interação entre o professor e o aluno, ela é um caminho de duas vias, mão dupla, porque não é só o aluno que está aprendendo, o professor que é esperto, que é sábio, melhor dizer, esperto não, que é sábio, ele aprende com as interações, com as dúvidas, com as colocações. Às vezes aquelas colocações que menos faz sentido é a que faz você mais pensar e faz você aprender e o conhecimento, ele é algo assim que ele vai se expandindo como em ondas. Você vai crescendo e o que é interessante, você cresce e não cresce somente no conhecimento, mas aquilo fica para você, ninguém te tira aquilo. O senhor falou em via de mão dupla, vamos falar um pouquinho do aluno. Como que o aluno deve se portar ao que se refere ao aprendizado? Como deve ser a posição do aluno? Olha só, hoje nós temos grande desafio no mundo todo em termos de um número tão vasto de conhecimento que tem para a gente absorver. São mídias sociais, são os estudos à distância, hoje você pode fazer de tantas formas. E o aluno, ele tem que estar focado. Tem que estar focado naquilo que ele quer, ele tem que saber, olha, eu quero aprender. Se eu quero aprender, a minha postura diante do conhecimento tem que ser algo que seja, que dê para absorver. Eu não posso, por exemplo, estar numa aula por estar com pensamento em outras coisas. Isso acontece até na escola dominical. Sim, sim. É por isso que o professor, ele tem um grande desafio de trazer a pessoa. É como com criança. Criança, se você começar só a falar, ela pode perder o interesse porque pode ter alguma coisa ali que está batendo e chama a atenção dela. Então, nós somos como criança. E como criança, a gente tem que ver aquilo que é melhor para a gente aprender. Qual é a melhor maneira de aprender? Tem gente que, por exemplo, para aprender até a Bíblia, aprende estudando, andando. Tem gente que bota um louvor. Tem gente que quer todo silêncio. Você tem que saber qual a melhor maneira que você
Qual é a melhor posição para você absorver as coisas. Então, por exemplo, se você é lendo, é falando com você mesmo, está entendendo? Uhum. Qual é a maneira que melhor você tem percepção? Isso nós temos que descobrir como aluno para a gente se envolver. E tirar aquelas coisas que nos fazem tirar atenção, tirar do nosso caminho. E aí, ao final, ele traz como fruto disso, né, o seu próprio ponto de vista, a sua própria ótica do que ele está aprendendo. Olha, o ensino, isso a gente vê na lição anterior, na lição 11 da semana passada, a gente viu que as experiências são muito importantes. A partir do momento que você vai absorvendo conhecimento, você vai criando uma realidade, ou melhor, vai conhecendo e vai se inserindo naquela realidade, te dá um ponto de vista. Uhum. Então é muito importante o alicerce das coisas, porque você vai criando, principalmente quando se fala de ensino bíblico, você vai criando ou vai percebendo a realidade que a Bíblia tem para você. E a gente tem aqui um diferencial que se chama Espírito Santo. Uhum. A gente diz a palavra de Deus é viva. A misericórdia dele se renova todo dia e você lê todo dia aquela passagem, mas num belo dia ela te fala diferente, porque o Espírito Santo também, que você abriu o teu coração, te dá um ensinamento que você precisa naquela passagem para determinada situação ou área ou atividade da tua vida. Impressionante, né? O mundo não conta com isso. O mundo não conta. É só o crente, é só o salvo. Exatamente. Aí você diz, puxa, eu nunca vi isso, nunca vi. É porque chegou aquele momento, você se colocou na posição de aluno, de percepção, e naquele momento o Espírito Santo, que é o professor ideal, né? Que é o professor, porque isso nós temos que entender. Nós falamos a palavra de Deus, mas é o Espírito Santo que trabalha no coração. Então você ensina, você como professor usa prática, método, mas é o Espírito Santo que fala ao coração. Uhum. Graças a Deus. Vamos continuar no próximo bloco, vamos tratar do tópico 2, vamos voltar um pouquinho, resgatar um pouco sobre o assunto do professor motivado e para concluir o domínio do assunto. Fique ligado e nós já voltamos.